Nós tivemos no último domingo uma manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a Avenida Paulista, por ele e por muitos de seus apoiadores. O evento foi inclusive patrocinado, organizado pelo pastor Silas Malafaia. A gente não tem um número exato de pessoas presentes, houve uma estimativa da Secretaria de Segurança Pública de cerca de 600 mil pessoas na Avenida Paulista e, contabilizando as ruas laterais, esse número poderia chegar até 750 mil pessoas. Fato é que muita gente estava presente na Avenida Paulista, em que discursaram a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o próprio Silas Malafaia, organizador do evento, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por 2 minutos, o deputado Nicolas Ferreira e o próprio ex-presidente, que foi o último a discursar. No seu discurso, ele fez ali uma linha do tempo a respeito de quando era pré-candidato, depois quando foi vítima de uma facada na campanha presidencial de 2018, depois falou a respeito da sua gestão, trouxe, nas palavras dele, bons feitos de sua gestão e começou a falar de perseguição quando entrou no pós-mandato, nas investigações presentes, recentes, que ele é alvo, em que ele é alvo e muitos de seus aliados também. E ele cita ali, inclusive, as minutas que embasam a investigação, minutas que seriam de golpe. A Polícia Federal, segundo a Folha de São Paulo, está descartando chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro para um novo depoimento. Vamos nos lembrar que na semana passada ele foi chamado para depor e usou o seu direito ao silêncio. Não respondeu às perguntas da Polícia Federal e falou sobre isso na manifestação. Havia essa expectativa de que a polícia, diante do que havia sido dito na manifestação, o convocaria novamente, o que está descartado nesse momento, Mano Ferreira. Pois é, Nelson, eu vinha falando semana passada que, na minha avaliação, Bolsonaro tinha obrigação moral de falar ao país a respeito dessas acusações. Ele escolheu ficar em silêncio na Polícia Federal, exercendo um direito constitucional, mas fez uso da palavra durante a manifestação que ele mesmo convocou para tratar também desse tema. Qual era o contexto? Ele estava ali num ambiente completamente favorável entre os seus apoiadores, que basicamente aplaudiriam qualquer coisa que ele falasse a respeito disso. E o ponto é que, nesse ambiente confortável, controlado, digamos assim, produzido por ele mesmo e por seus apoiadores, ele trouxe uma nova informação que até então era disputada. Ou seja, o que eu estou dizendo, a minuta que surgiu, havia dúvidas sobre o grau de conhecimento que Bolsonaro de fato teria a respeito dessa minuta. O que ele fala para que todos escutem do alto do trio elétrico? Que tem a minuta e que estão querendo acusá-lo em função dessa minuta, e aí ele se defende dizendo que, na verdade, não teria levado à frente o que estava previsto na minuta. Ou seja, ele já assume, então, um elemento a mais para a investigação. Ele tinha conhecimento da minuta. A minuta traz um plano. E aí o que precisa ser apurado pela Polícia Federal é em que dimensão esse plano tentou ser executado. Esse é o esclarecimento que a Polícia Federal precisa fazer. Então, quando aqueles prints do general Braga Neto falando sobre pressionar um general, pressionar outra pessoa, aliviar para um, elogiar um, criticar o outro, o quanto isso são atos que se encaixam como peças dentro desse plano que está sendo investigado ou não. O trabalho da Polícia Federal é conectar essas peças e ver se elas se encaixam. Se encaixarem, Bolsonaro está muito encrencado. Mas ele tem uma questão, né, Ana Beatriz? Ele fala a respeito da minuta e não tem por que negar, até porque a minuta foi encontrada, estava com ele. E antes mesmo da manifestação, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro já tinha se manifestado a respeito dessa minuta, falando o seguinte: sim, o presidente tem essa minuta, que pode ser considerada ou não criminosa, porque nós o enviamos. Até porque isso está nas investigações. Nós, como advogados, estamos alimentando o nosso cliente daquilo que
consta da investigação. O ponto é exatamente a contradição de linha do tempo, porque a versão até então era que Bolsonaro teria tido acesso a essa minuta somente após a investigação. Então, no momento em que a minuta veio a público na investigação, ou seja, já em 2023, ele teria tido acesso a essa minuta e aí ela teria sido impressa no escritório dele, porque também foi encontrada lá, apenas porque ele estava com a dificuldade de visualizar pelo computador. E foi impressa a minuta. Essa foi a versão dada pela defesa dele antes do ato. O ponto é que no ato, ao fazer a linha do tempo, ele trata como se a minuta já estivesse ali sendo debatida entre os seus assessores durante o governo, antes, né? Então ele já tinha conhecimento. Ana Beatriz, tem uma questão aqui. Não existe na legislação o crime de falso depoimento. Só existe falso testemunho. Ou seja, as pessoas que estão de fora não podem mentir, não podem mudar de versão. Como é que você vê essa questão do Jair Bolsonaro como investigado a respeito das minutas? Olha, eu venho defendendo que o ex-presidente ficasse mesmo em silêncio como ficou. Porque, como ele não teve acesso à íntegra da investigação e a gente ainda não sabe os limites das acusações que ele irá enfrentar, não vejo a necessidade dele se manifestar. Existiria, se houvesse alguma possibilidade razoável de que com os esclarecimentos dele, este inquérito, esta investigação fosse arquivada. Tudo que estamos ouvindo há algumas semanas nos leva a crer que já existem indícios suficientes para a instauração de uma ação penal. Portanto, não faria qualquer sentido ele já adiantar qualquer tipo de manifestação ou defesa perante a Polícia Federal, porque isso não ia ter nenhum resultado prático que lhe fosse favorável. Eu acho que o fato dele se manifestar perante seus apoiadores, que sabia desde não sei quando, não sabia desde... não vai mudar o que a Polícia Federal já tem e a abertura dessa ação penal contra ele. E aí, depois que ela for instaurada, no prazo que ele tem para se defender, aí sim, vamos ver o que vai sair da cabeça dos advogados dele. Ô Felipe Monteiro, eu quero saber de você sobre essa manifestação da polícia. E por hora eles estão descartando um novo depoimento. Não vão chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro para depor de novo. Até porque isso poderia incorrer de alguma maneira em até um abuso de autoridade, né? Quando a pessoa se manifesta pelo direito ao silêncio, não pode haver uma insistência. É o que diz a nova lei do abuso de autoridade. Felipe Monteiro. Eu concordo com a Polícia Federal nesse caso, né? Não tem que chamar o Bolsonaro para fazer novo depoimento, não é? Até porque ele foi muito explícito durante a manifestação dele, dizendo que existia a tal minuta do golpe, não é? Ele até fala que a minuta do golpe, que segundo ele não é golpista, porque teoricamente previa a instauração do estado de sítio antes da declaração da garantia da lei e da ordem, não é? E o estado de sítio precisaria do apoio do Congresso. Então ele mesmo, tentando esclarecer a situação, ele acaba se enrolando. E aí eu concordo com o que o Mano colocou, não é? Porque toda a defesa do Bolsonaro até agora foi relativizando a ideia da tal minuta do golpe. Inclusive, o Valdemar da Costa Neto, em vários momentos, falava que recebia papéis toda hora de pessoas na rua. Então, supostamente, a minuta achada na casa do ministro de Justiça, Anderson Torres, poderia ter esse viés, recebeu de alguém na rua e tal. Agora não. Agora está claro que o ex-presidente Bolsonaro recebeu a tal minuta do golpe. E mais do que isso, né, o depoimento do Mauro Cid fala exatamente que essa minuta do golpe foi lida em frente aos comandos da Força Militar. Comando da Marinha, comando do Exército, comando da Aeronáutica. Inclusive o comando da Marinha falou que estava à disposição do ex-presidente Bolsonaro para colocar a tropa na rua. E essa ideia só não foi adiante porque o comando do Exército foi completamente contrário. Se o Exército, naquele momento, tivesse colocado favorável à tal minuta do golpe, eles poderiam ter tido golpe no Brasil, né? Ou seja, o Bolsonaro, tentando esclarecer a situação, acabou se enrolando e se enrolando muito. E como, Nelsinho, no Código de Processo Civil, né, fato notório não precisa de prova, e o fato do Bolsonaro ter falado notoriamente para o público, está gravado, que existia tal minuta de prova, de minuta de golpe, não tem necessidade nenhuma da polícia ouvir ele em relação a esse assunto.
ele mesmo confessou. A questão é que o Código de Processo Civil não serve para matérias penais. Tem esse detalhezinho. Serve também. Não, tem esse detalhezinho. Não serve. Subsidiariamente serve. Claro que serve. Processo penal exige prova de autoria e materialidade, inclusive com perícia. O Código de Processo Civil serve como subsídio para questões penais, sim. Claro a gente vai voltar neste debate logo depois do intervalo, conversando sobre o que foi essa manifestação e os desdobramentos. A Polícia Federal disse que não vai chamar de novo o ex-presidente Jair Bolsonaro para depor nas investigações que apuram um possível golpe de Estado. Tem outro detalhe que eu quero conversar com vocês aqui. Um dos discursos mais efusivos foi do pastor Silas Malafaia, organizador do evento, cerca de 20 minutos de discurso, e a Polícia Federal estaria passando um pente fino em todo o discurso para ver se chama ele para ser ouvido ou não no bojo das investigações. Como é que você vê, Ana Beatriz? Tudo que a gente está falando até agora, eu não acho que as palavras ditas num ato perante apoiadores e manifestantes possam servir de elemento único para a instauração de uma investigação ou para a abertura de uma ação. Se o pastor Silas Malafaia, até este momento, não foi convocado, não foi chamado, me parece que é porque inexistem quaisquer outros elementos contra ele diante dessa situação. Eu, particularmente, não corroboro essa questão aí do fato notório e acho que não muda a situação que já existe. Então, para mim, não tem que chamar nada, não tem que chamar ninguém. Ô, Felipe Monteiro, como é que você vê essa possibilidade do Silas Malafaia ser chamado? Vamos nos lembrar que ele falou exatamente antes do ex-presidente. Então, antes falaram a Michele, o Nicolas, o governador Tarcísio, depois foi o Silas Malafaia. Nesse momento, todos os outros políticos ali mais relevantes deixam ali aquele púlpito onde ele estava, exatamente nessas imagens que a gente vê. A gente vê que não está do lado dele nem o Bolsonaro, nem um outro parlamentar de relevância ali, e ele começa a fazer um discurso mais efusivo. Aparentemente foi uma orientação do próprio Malafaia, inclusive, para que esses outros que estariam, de alguma maneira, no radar da investigação, deixassem aquele local para que ele pudesse fazer o seu discurso. Como é que você vê, Felipe Monteiro? Eu vejo que o discurso do Malafaia destoou de todos os discursos que foram feitos no 25 de fevereiro, não é? O próprio Malafaia, a própria organização do evento falou para não ter nenhum tipo de faixa contra o STF, contra ministro do STF, falou que a ideia do evento era realmente mostrar apoio ao Bolsonaro. Houve a contenção e a restrição de várias pessoas que não falaram exatamente para não subir o tom, e o Malafaia tensionou. O Malafaia tensionou e muito com o Supremo Tribunal Federal, tensionou e muito com o Alexandre de Moraes. Ele falou textualmente que está tendo uma engenharia do mal no STF para prender o Bolsonaro. O que é engenharia do mal? É algo fora das quatro linhas? É algo fora do processo civil, do processo penal? É algo fora da Constituição? Né? Ou seja, o próprio Malafaia, de certa forma, tensionou. E é bom lembrar, Nelson, importante destacar, que várias pessoas aliadas ao Bolsonaro que estavam no evento criticaram a postura e a declaração do Malafaia. Agora, se esse discurso do Malafaia realmente afrontou o Estado Democrático de Direito, quem tem que falar é a Justiça por meio de um processo legalmente instaurado para esse fim. Quem estava no intervalo da rádio, agora são 11 horas, 22 minutos, a gente está discutindo aqui os desdobramentos do que foi a manifestação de domingo na Avenida Paulista. O discurso do pastor Silas Malafaia estaria passando por um pente fino para ver se ele vai ser chamado ou não para depor na polícia nas investigações que estão apurando um possível golpe de Estado. Aí, Mano Ferreira, nessa linha do que falava o Felipe Monteiro, quando o pastor Silas Malafaia, no seu discurso, fala sobre uma possível engenharia do mal, o que ele faz são comparações. E ele traz, não sei se vocês tiveram acesso ao discurso inteiro, uma série de fatos, de eventos ocorridos ao longo dos últimos anos, desde 2006, passa pela década passada, e ele começa a fazer comparações de pessoas que teriam dito para fechar o Supremo e não foram alvos de um processo criminal. Pessoas que invadiram o Congresso e que também não foram considerados golpistas. Ele começa a fazer várias citações. Você acha que há algum receio por parte de alguém de que, se ele for chamado, ele traga comprovações e, a partir deste depoimento, haja a necessidade de se investigar também todos esses fatos trazidos por ele?
Olha, esse é um ponto. Eu diria, Koba, que, em primeiro lugar, existem críticas legítimas à justiça brasileira. A justiça brasileira não é a justiça da Suíça, não é perfeita. Nós não temos no Brasil, de fato, igualdade diante da lei. E essa afirmação é corroborada por todos os relatórios internacionais que medem a qualidade do Estado democrático de direito ao redor do mundo. O Brasil não é uma democracia plena, em boa parte, porque nós temos muitos problemas na aplicação da lei. E isso é um fato. Então, é possível, é legítimo, é parte do direito democrático à liberdade de expressão elaborar críticas às instituições, críticas à democracia, críticas à justiça. Um ponto importante a crítica faz parte da democracia. O que não faz parte é o rompimento com as instituições, né? Ou seja, a gente precisa continuamente aperfeiçoar as instituições. Isso é uma premissa básica da democracia. E para aperfeiçoarmos as instituições, precisamos ter liberdade de expressão, precisamos ter uma diversidade de opiniões, precisamos ter o processo democrático funcionando em sua plenitude, com governo, com oposição, com direito a uma multiplicidade de opiniões. Isso é uma coisa. Outra coisa é quem quer, em função de falhas, de críticas, de erros das instituições, incitar uma revolução, incitar um golpe. Isso é outra coisa completamente diferente. Mas, na minha visão, apesar de discordar do ponto final da fala do Silas Malafaia, porque, no fim, ele elenca tudo isso para passar pano para os problemas de Bolsonaro, como se ele fosse um grande injustiçado, e isso não é verdade. Existem elementos concretos que precisam ser investigados pela justiça e Malafaia tenta trazer críticas que são legítimas, misturando com pontos que não são, para passar pano para o líder político que ele está apoiando, mas todos têm direito a fazer uma avaliação. Quando se tratava da Lava Jato investigando políticos da esquerda, a esquerda também dizia que tinha engenharia do mal, que tinha a CIA, agentes infiltrados do resto do mundo para roubar o petróleo da Petrobras. E esse tipo de ilação, que na minha visão é irresponsável e não corresponde à verdade, faz parte do jogo político. Aninha, eu quero entender de você essa questão de alguns que estavam lá criticando o Silas Malafaia. Foi ele que fez o evento, ele que pagou, ele que convocou, ele deu a ideia e promoveu a manifestação. Você acha que alguém que estaria descontente com a fala do organizador do evento não deveria pegar o banquinho e sair de mansinho? Não, mas vamos lá. O Silas Malafaia, quem organizou, quem pagou, mas o ato era pública e notoriamente em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Dito isso, e que ele hoje responde a uma investigação de crimes gravíssimos, e ele sabe que qualquer coisa que fosse dita durante este ato poderia ser usada contra ele, faz com que os seus aliados mais próximos, corretamente, ao meu ver, entendam pela necessidade de uma moderação no discurso. Veja que quando vocês comentaram isso, e é muito ilustrativo, no momento em que o Silas Malafaia começa a falar, e ele já sabia que ele faria críticas mais duras, ele inclusive pede para que os demais saiam de perto dele, para que eles não sejam associados ao que o Silas estava falando naquele discurso, para que até as expressões faciais deles não fossem utilizadas contra eles futuramente. Então, embora, obviamente, ele tenha sido responsável pela organização do evento, ele era em apoio ao ex-presidente e, sabendo dos problemas dele com a justiça brasileira, o tom de moderação era necessário e foi cumprido por todos, menos pelo pastor. E isso pode ter desagradado alguns. Felipe Monteiro, você concorda com a Aninha? Vamos trazer só um detalhe aqui. Talvez a fala mais efusiva tenha sido justamente do Silas Malafaia, porque ele ali
é o único que não é o político e não é investigado nos atos. Você acha que ele se sentiu mais à vontade para falar e por isso que a fala dele é a que foi mais incisiva? Não, eu discordo, Nelson. Eu discordo porque, com certeza, a fala do Silas Malafaia beneficiou quem estava no evento, né? E o maior protagonista do evento, que é o Jair Bolsonaro, né? Ou seja, você falar, por exemplo, que no evento desse basta o político que está sendo investigado dar procuração para uma outra pessoa fora da política falar o que quiser e isso não beneficia e não repercute na situação dele, no meu entendimento, é completamente equivocado. Isso é um subterfúgio para você poder sair de qualquer tipo de conduta criminosa. Então, assim, tudo bem. Assim, analisando o discurso de Silas Malafaia, né, eu não acho que teve o condão definitivo de afrontar as instituições, afrontar a República, apesar de ter sido um discurso muito duro e muito incisivo. Mas você querer passar pano que o Silas Malafaia falou, isso não beneficiou o maior beneficiário do evento, que foi o Bolsonaro, isso é um equívoco, na minha opinião. Não dá para você falar um negócio desse. Mas pelo contrário. Não, eu também... Pelo contrário, a natureza do evento é um evento político. O evento todo foi feito para beneficiar politicamente a Jair Bolsonaro. Não, e juridicamente falando, o que eu estava questionando são os prejuízos que o discurso poderia trazer para o Bolsonaro, não vantagens e benefícios. Politicamente, sim, sem dúvida. Mas é que prejuízo, Aninha? Não, então... Uma ideia boa. Exato. Prejuízo seria se o próprio Bolsonaro se colocasse de uma forma tão incisiva quando se colocou o pastor. Até porque a responsabilidade é individual, pessoal, né? Claro. Ninguém vai responder pelo que disse o Silas Malafaia. Ele tem CPF, né, Sim. o Felipe Monteiro? Você está passando pano, Nelson. Não, estou fazendo uma pergunta. Não, Você acha que alguém pode ser punido pelo que disse o Silas Malafaia? Só porque está no mesmo caminhão? Essa é a pergunta. E aí? Ué, se eu tô no carro com alguém sem carteira de motorista que bate o carro bêbado e eu tô bêbado também, eu respondo aí também por isso. Você responde pelo quê? Me desculpa. Eu quero entender agora. Eu quero entender pelo que você responde nesse caso. Aliás, você quer discutir direito comigo, a gente pode discutir direito. Não, eu tô te perguntando. Ela tá pequeno pra você. Porque você falou claramente aqui que fatos notórios não podem ser utilizados em processo penal, quando eu tô aqui com várias jurisprudências do STF falando o contrário que você disse. Eu disse. Inclusive, o artigo 3º do Código do Processo Penal fala que eu posso utilizar do Código de Processo Civil, de forma subsidiária. Eu disse. Ou seja, né, senhor, para de passar pano. Cara. Eu disse. E você quer passar pano querendo me diminuir juridicamente. Eu disse. E isso você não vai conseguir. Eu disse, Pepe. Entendeu? Eu disse, Pepe. E o que você disse? Pode concluir. Fala, conclui. O que você disse? Fala o que você disse. Você me dá a oportunidade? Quero falar. Eu disse que o Código de Processo Civil não se aplica em regra em matéria penal. Até por isso. Em regra. Até porque. Se aplica subsidiariamente. Deixa eu terminar, Pepe. Até porque nós temos um Código de Processo Penal. Se assim não fosse, não seria necessário o Código de Processo Penal brasileiro. Mas, para a gente encerrar esse debate, tem um outro princípio do direito que é a da individualização das condutas e das penas. O que faz com que alguém não possa responder pelo que disse o outro, pelo que fez o outro. Com isso, você concorda, Felipe Monteiro, para a gente encerrar concordando este debate? Não, a questão é maior, o Nelson. Não sei porque você está querendo que eu fale o que você quer ouvir. Não, é só essa pergunta. Mas, eu vi diversos juristas falando, diversas pessoas com reputação ilibada, com conhecimento jurídico, falando que eu poderia, por exemplo, responsabilizar o Bolsonaro por qualquer ato que tivesse sido realizado que fugiu do script que eles queriam. Por exemplo, se eu faço uma manifestação, se eu faço uma festa de aniversário na minha casa, não é? E aí eu gravo um vídeo do meu aniversário e tem uma pessoa ali que começa a falar mal do governo, começa a incentivar crime, eu posso ser responsabilizado por isso, sim. Você pode ser responsabilizado por isso? Mas, eu acho que uma coisa importante para a gente retomar as coisas é que falar mal do governo não equivale a incitar crime, né? Claro que não. Então, isso precisa ficar claro. Na democracia, quem fala o contrário? Criticar faz parte do jogo.